34º episódio de Frente com o Cabral. Hoje, uma convidada extremamente especial. Toda vez que eu converso com ela, eu aprendo demais. Casada com o Anderson, mãe da amadíssima Valentina. Inscreva-se, sente aí, pega um caderno, porque ela é raiz. Então, pega um caderno para anotar tudo que você vai aprender, porque hoje eu tenho a honra de receber minha amada professora Ellen. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom te ter por aqui. Obrigado por ter feito essa viagem para termos o prazer de conversar direto de Tatuí. É isso? Tatuí. Vai, bom demais. Falou que vai puxar o R, vamos cobrar, né, Mendes? Já que vai puxar o R, vamos ver. Seja muito bem-vinda, minha querida. Então, vamos começar com a pergunta clássica. Quem é Ellen? Cabral, obrigada pela oportunidade. Estou super feliz de estar aqui. Quem é Ellen? Que pergunta, né? Ellen, eu sou a filha do meio, de 3. 3 meninas? 3 meninas. Seu pai aprontou. 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 Anderson, você vai sofrer ainda, meu irmão. Tanto que a minha mãe brincava, Marcos, cuidado, porque serão 3 cuecas, né? E a gente cresceu ouvindo isso. Serão 3 cuecas, Só que quando eu tinha 16 anos, meu pai faleceu. Então a minha mãe brinca, não, Deus já levou antes, porque ele não ia aguentar as 3 cuecas aqui dentro. Não ia aguentar o sofrimento. Sobrou pra você, Anderson, tá vendo? Desceu pra você aguentar o sofrimento, tá vendo? E aí eu sou a do meio, né? Uhum. Eu brinco que é o sanduíche ali, mas normalmente aqui resolve todas as pontas. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu já era costureira, aos 14 empacotadora. Aos 16 entrei trabalhar como secretária num escritório de advocacia. E lá me apaixonei pelo direito, me conquistei e ali fiquei. Foi ali que começou a sua história com direito, como secretária, então? Ali que começou. Meu pai faleceu, eu estava nesse supermercado e ele ia todos os dias lá. Ai, você não precisa disso, saia daqui. E eu, não, quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, quero conquistar. A proteção, né, muitas vezes. E aí, quando ele faleceu, a minha tia falou, olha, um serviço... Porque eu estudava de manhã, entrava meio-dia e saía às 11 da noite. Para 7 horas da manhã estar na escola de novo. Então, a minha tia falou, viu, agora não tem mais seu pai, você precisa de alguma coisa mais tranquila. E aí, ela tinha uma cliente que era advogada e filha de um advogado, o dono do escritório. Ela falou, vai abrir uma vaga de secretária, você não quer tentar? Eu falei, vou tentar. Mas, na minha cabeça, eu faria outra coisa. Mas aí eu falei, não, vou tentar, porque daí eu saio com horário reduzido, trabalho ali dentro do escritório, né, e tá tudo certo. O que você achou que você ia fazer da vida? Eu desejava ir para a Marinha. Eu queria Forças Armadas. Que isso, gente? Ué, mãe. Cada surpresa hoje. Queria. Que isso? Queria. Tanto que um dia antes do meu pai falecer, ele me explicava as estrelinhas das fardas. Uhum. Ele não era, né, das Forças Armadas. Fez tiro de guerra. Ele brinca que saiu por conta da minha mãe, que minha mãe não deixou ele seguir. Mas na minha cabeça era isso. Só que aí, quando ele faleceu, aí eu pensava, como é que eu vou sair da minha casa, né? Com as meninas pequenas. Minha irmã mais velha tinha 18, eu 16. E a mais nova, 13. E meu pai, na época, não pagava INSS. Ele era caminhoneiro. E a minha mãe falou, nossa, agora, né? Um salário a menos para continuar criando as 3. Então, na minha cabeça, né? Eu não cheguei a verbalizar isso para ela, mas na minha cabeça eu pensava, como é que eu vou largar minha mãe aqui sozinha? Né? Porque das 3 eu era a única que trabalhava. Então, eu falei, não, vou ficar por aqui. Aí minha tia veio com essa notícia, vai abrir uma vaga de secretária e tal. Eu falei, não, vou ficar. E aí fiquei, de lá entrei para a faculdade, comecei a fazer. E esse advogado era professor numa universidade, lá numa faculdade de Sorocaba, que é a minha cidade natal. Tá. Apesar de hoje morar em Tatuí, eu sou de Sorocaba. Essa história toda aconteceu em Sorocaba? Em Sorocaba. E aí, entrei na faculdade, eu tinha muito respeito por ele, então eu tratava aquela questão de hierarquia bem certinho. E aí, um dia, a filha dele comentou, Ellen tá fazendo faculdade de Direito, pai. Não, mas tá fazendo aonde? Aí eu falei a faculdade que eu fazia, ele falou, não, mas ela tem que ir pra FAD.
que era a Faculdade de Direito de Sorocaba. E ele era titular da cadeira de Constitucional lá. E aí eu falei, não, doutor, mas agora eu já tô terminando meu primeiro ano, não tenho como voltar. Daí ele falou, não, vai fazer o vestibular lá, tem que voltar, tem que fazer o quê. Aí eu fui conversar com a minha mãe falou, olha, não tem como, é 1 ano de mensalidade, não tem como voltar. Tanto que talvez você tenha que parar, porque a gente não vai ter condições de manter. Eu falei, não, eu vou continuar. Aí fui conversar com ele, falei, ai, doutor, tá assim, tá assado. Ele falou, não, deixa pra lá. Quem faz a faculdade é o aluno. Então, se você se dedicar, se você continuar, se você fizer tudo o que precisa ser feito, tá ok. Independente de onde você formar, você vai ser um bom profissional. E aí eu carreguei aquilo, fiz, continuei a faculdade. E aí quando minha mãe chegou, falou, olha, realmente não vai dar para pagar. Na época surgiu a questão do FIES, 20 anos atrás, 18 anos atrás. E aí eu falei, cara, vou atrás desse negócio aí, porque eu preciso continuar. Aí fui reprovada na primeira vez, fui reprovada na segunda vez. E aí eu consegui um estágio na faculdade, na própria faculdade, no escritório experimental que tinha lá dentro. Aí comecei a fazer o estágio lá e consegui, na terceira tentativa, o FIES. Só que naquela época não se financiava tudo, como é hoje. Era só 70%. Então eu pagava uma mensalidade, mas 70% ia para o final. Então continuei, me formei ali, continuei os 5 anos ali na faculdade. Saí, nesse período, fiz estágio na Procuradoria do INSS, numa outra empresa que era de tecnologia de energia. E aí, quando saí de lá, já abri meu próprio escritório. Mas sempre ralou muito, Sempre, sempre. Nunca fiquei sem trabalhar. Na verdade, desde os 11. Já tá quase pra aposentar aí com 30 anos. Olha aí, Mendes, tá vendo? Com 30 anos, ela já tá pronta pra aposentar. Aí o Anderson vai ver o que é bom pra cabeça dele, que você vai conseguir parar de tudo. Que delícia. Mas, bom, você é daquelas pessoas que não vai parar nunca. Se começou com 11 anos, você vai estar com 90 e ali trabalhando. Espero que não. Eu tenho certeza, tenho certeza. E aí, você terminou a faculdade, já passou na OAB? Já passei na OAB. Na faculdade, eu já gostava da área de direito das coisas, direito de família, porque já estagiava nessa área. E aí, quando eu falava que ia fazer civil, todo mundo, você é doida, ninguém faz civil. Você é doida. Eu falei, não. Pra quem não tá entendendo, pra quem não é do direito, a prova da OAB, na segunda fase, você escolhe uma matéria específica. E civil é a que tem mais matéria, porque pode cair absolutamente qualquer coisa, do consumidor à família. Tipo assim, nossa senhora, seria só pior se você falasse constitucional. Aí eu falo, não, aí... E aí... E você foi para civil na segunda fase? Fui para civil, e aí, para minha sorte, caiu em missão de posse. Eu falo, nossa, que delícia! Aí todo mundo olhava pra mim e falou, essa menina deve estar doida, Surtou. Mas aí fiz a segunda fase, passei. E dali já abri meu escritório. A OAB usou sua prova como gabarito, foi isso, né? Ela pegou pra quem ia fazer a correção e falou, pega essa daqui, esse aqui é o espelho da correção. Quem me dera. Muito bom. E aí meteu a cara no escritório. Meti a cara, abri, porque daí nessa época o doutor Geraldo, que era o advogado que eu trabalhei, tinha falecido, a filha fechou o escritório. E eu já namorava o Anderson na época. E ele falava, não, abre o escritório e toca o barco. Eu falava, mas como é que eu vou abrir, O segredo de ter um doido é ter um que é mais doido que a gente. Que bom que você tinha ele pra te empurrar para frente. Eu brinco assim, que o nosso casamento deu muito certo, porque... você já ouviu falar do Enneagrama? Não, me explica. Enneagrama é um sistema de análise de perfil comportamental. Então, a gente... são 9 personalidades e normalmente uma delas são destacadas em nós. Tá. Então, através das suas atitudes, das suas falas, das suas crenças, é que se determina qual número do Enneagrama você é. E eu sou 1. 1 com um pezinho no 2, que o 1 é o perfeccionista. E o 2 é o solidário, aquele que quer ajudar, que acorda falando, meu Deus, quem precisa de ajuda hoje é esse que eu sou. E eu sou muito perfeccionista. E o Anderson é o 3, que é o vencedor. É o cara que
cara, como é que faz para chegar aqui? É aqui? É. Então eu vou chegar, não importa como, não importa quem. E eu falo que o nosso casamento deu certo porque enquanto ele tá saltando, eu tô vendo como é que eu vou construir o próximo degrau, entendeu? Que legal, que bacana. Mas é gostoso por isso. Aí, com esse salto dele de abre, vai para cima, você abriu o escritório. Abri. E como que foi para captar o primeiro cliente? Foi tão engraçado porque eu não tinha placa, né? E aí eu abri aqui em Sorocaba com um amigo. Ficamos 1 ano mais ou menos. Só que nessa fase eu fui chamada para prestar consultoria empresarial para uma empresa aqui em São Paulo. Então eu viajava muito no trânsito. E aí teve um dia, eu fiquei acho que umas 4 horas, sei lá, 5 horas presa, sem conseguir andar 100 metros ali. Daí o Anderson falou, viu, para com isso, você tá se desgastando. Eu saía 5 horas da manhã de Sorocaba, chegava 11 horas da noite, meia-noite, para muitas vezes dormir aqui em São Paulo, porque tinha reunião no dia seguinte. E aí ele falou, não, vamos abrir um escritório aqui em Tatuí, porque a cidade é menor, eu já conheço um monte de gente. E ele, nessa época, trabalhava numa cerâmica. Ele gerenciava uma cerâmica. Eu falei, mas daí eu vou sair daqui, que eu tenho alguém para ir para Tatuí sozinha. Não, tem que vir. Aí eu falei, não, então vamos. Fechei aqui, fui para Tatuí, abri, só que não pus placa. E aí eu falava, nossa, como é que eu vou, né, captar esses clientes, né? Não, a gente não pode falar captar, né? Pode. É uma empresa, ué. Um escritório é uma empresa. Aí veio primeiro uma conhecida, uma amiga, tô com esse problema aqui e tal. E eu fui tratando bem ela e reformei ali uma salinha. E foi muito interessante, porque eu recebi um colega advogado que queria fazer parceria. Na época, a gente nem falava em parceria, porque ele trabalhava numa empresa, só que ele não podia atuar em processos contra essa empresa. Uhum. E ele falou, viu, olha, eu não posso pegar alguns casos e tal. Você não quer pegar e a gente vai trabalhando junto? Eu falei, vou. E quando ele chegou, ele falou assim, nossa, mas você comprou esses móveis para atender cliente da assistência? E eu tinha acabado de falar que tinha feito minha inscrição na assistência judiciária, né? Que é o convênio da OAB com a Defensoria. Eu falei, mas eu preciso tratar diferente quem é da assistência, né? Porque eu era recém-formada, não sabia. Ele, não, mas que não precisa tanto, né? Eu falei, não, eu acho que da mesma forma que eu vou tratar um cliente particular, eu tenho que tratar o cliente da assistência. E aí foi. E eu sempre fui muito humana, assim, sempre gostei de brincar, então sempre me aproximei muito dos meus clientes com esse jeitão brincalhão. E aí eu passei a ser indicada. E então, quando eu andava na cidade com o Anderson, e as pessoas iam me cumprimentando, ele falava, mas você acabou de mudar aqui? Você cumprimenta mais pessoas do que eu, que sou nascida e criada aqui? Eu falei, é porque você não tem a simpatia que eu tenho. E aí, a gente brincando assim, foi. Eu fiquei 5 anos sem placa nenhuma no escritório e o escritório andando. Mas naquela insegurança de início, era um escritório generalista, então eu acabava atendendo todas as áreas. Ele ainda estava na cerâmica, então eu acabava, olha, tô com esse caso aqui, o que você acha? Faz assim, e se for por esse lado, por outro? Mas eu sempre estive muito sozinha ali nas decisões, né? Até que 2 colegas lá da cidade queriam abrir um escritório e não tinham meio que ou condição, ou queriam sair de onde estava, o outro. Ele falou, não quer dividir sala? Então vamos. Aí mudei o escritório para um outro lugar e a gente passou a dividir sala. Até que um saiu e o outro começou a estudar para concurso. E aí ele falou, Ellen, eu não vou dar conta de estudar e atender os clientes ao mesmo tempo. Você atende meus clientes? Atendo. Aí eu passei a atender os clientes dele para ele enquanto ele estudava. Aí ele passou no concurso, eu acabei ficando só de novo. E aí eu, puxa, agora tô na minha área. Só que nesse momento eu já estava mais optando por pegar aquilo que já me sentia mais confortável. Então, direito das coisas ali, família, sucessões. Aí eu fui fazer a pós, fiz pós. Quando você fala direito das coisas, que coisas? São propriedades, né? Então, uso capião, as próprias ações possessórias, no geral. Isso tem muito no interior? Tem muito. Né? Na no terra interior, está sem a regularização devida? Sim. No interior é muita área irregular.
não só pela questão documental em si, de compra e venda, né? Que a maioria são contratos de gaveta, mas pela questão sucessória. Ah, o pai faleceu, a mãe faleceu, não fez inventário, aí depois quer vender e tem aquele problema todo de não conseguir fazer escritura, porque não tem a cadeia sucessória, né? Então, eu acabei daí vindo mais para esse lado. E aí, eu falei, não, vou entender um pouco mais do direito de família, que é a área que eu me sinto confortável. E aí, nos meus atendimentos, eu comecei a perceber que muitos, principalmente em caso de divórcio, inventário mais específico, as brigas ocorriam por questões de mais de crença mesmo, de crença limitante, né? Hoje fala muito em crença limitante, mas no passado a gente falava mais em valores, né? Na família aconteceu isso, tal coisa, um não concordou, outro não concordou, e aí vira briga. Ou em caso dos casamentos que traziam ali problemas vividos nas famílias anteriores, né? Naquilo que ele cresceu ouvindo, e que ao constituir a família, eles não pararam para conversar e pensar, poxa, como é que a gente vai ter os nossos valores aqui no nosso relacionamento, né? Como que a gente vai partir daqui? Então, faltava muito essa questão da conversa. E aí, eu fui estudar e ler um pouquinho mais sobre psicanálise. E aí, eu vim trazendo isso para os meus atendimentos. Então, passei a mediar um pouco mais os atendimentos para daí judicializar. Para aí, então, entrar com o processo. Então, eu percebi que nos atendimentos eu conseguia chegar em acordos melhores para que um processo não fosse tão traumatizado, né? Não tivesse muito conflito. Porque já é ruim, né? Um processo. Advogado já é uma coisa complicada, né? Ninguém procura um advogado por um momento bom, feliz. É raro, né? Aí, quando envolve ainda posse, família, é tudo que é de alto risco ali, né? Uma coisa que mexe muito na ferida. Então, você saber fazer uma coisa mais humana, que você consegue minimizar o dano, é fantástico, fantástico. E como que você aplica isso na prática? Qual que é o segredo? Tem alguma forma de começar a conversa? Ou você espera desenvolver o trato? Normalmente eu tento aproximar o cliente, né? Então, às vezes, eu trago ali uma brincadeira ou alguma coisa numa conversa mais fora do que de fato a gente vai conversar, para que eu quebre aquela tensão de um primeiro momento. Porque, normalmente, os clientes de divórcio, de inventário, já chegam com traumas, né? Então, eles já chegam ali carregados de energia ruim. Então, eu tento, num primeiro momento, quebrar esse ciclo de raiva ou de sentimentos de tristeza, para então começar. E aí, eu sempre pergunto se a gente consegue conversar todos os envolvidos juntos. Olha, você acha que é possível a gente trazer ele aqui numa conversa? Ou todos os herdeiros estão de acordo? Dá para a gente trazer aqui e conversar? Porque, principalmente em inventário, o maior problema eles acham que o direito segue as lógicas, né? Ah, mas não é certo isso acontecer. E eu brinco que o direito das sucessões, ele não vai seguir regra. Ele não vai seguir lógica, ele vai seguir regra. Então, isso faz toda a diferença. Qual é a regra que vai determinar aqui? Porque, às vezes, eu falo, vocês vão ficar 5 anos num processo brigando, que no final o juiz vai falar, olha, aqui tem que partilhar dessa forma. A fórmula é essa. Não tem como partir para outro princípio. Então, vamos evitar 5 anos de briga e vamos tentar solucionar aqui, né? Em comum e evitar o aumento desse atrito. Olha, mesmo sabendo de tudo isso, eu tenho certeza que eu jamais atuaria nessa área, porque, pelo amor de Deus, paciência de Jó que tem que ter. Porque a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ela quer brigar por aquela colher. É difícil. E muitas brigas ocorrem até por questões, assim, de que os próprios colegas não entendem muito as regras sucessórias. E aí orienta de uma forma que o cliente chega ali certo daquilo. Então, você passa a perceber que, puxa vida, ao invés dele tentar conciliar, ele está criando um conflito maior.
E aí, às vezes, eu tento conversar com um colega. Olha, essa situação é assim, situação é assado. Não vai partir por esse lado, porque senão nós vamos não chegar num ponto em comum. Alguns aceitam, outros não. E aí é onde a briga se estende até Deus dará, né? A gente vê muitos processos que... eu estou hoje num processo que por 3 vezes o juiz mandou o colega corrigir a partilha. Porque estava colocando coisas na cabeça dele. Estava colocando coisas erradas. E o que acontece? Processos muito, muito longo, ele acaba trazendo outros desdobramentos. Por quê? Porque às vezes são pessoas mais velhas, o outro morreu, e aí você vai ter que fazer um inventário cumulativo dentro daquele processo. Nossa senhora, vai ficando cada vez mais complicado. Vai ficando cada vez mais complicado. Aí, Mendes, parece os sites que você tá fazendo. Não, pediu uma landing page pro cara, tem um negócio lá, um robô que me dá bom dia. Eu não entendo o que tá acontecendo, ué. Tá vendo? É isso. Problema cumulativo dentro dos sites que você tá. Depois você vai ter que conversar com ela, hein, pra ela arrumar a sua cabeça. Vai abrindo janela. É tipo isso, não acaba. É imortal o negócio. Mas, cara, que legal saber disso, porque eu nem sabia que dava pra ter uma solução de conflito tão clara, assim, porque você falando. Parece muito lógico, realmente. Você pode odiar outra parte, você pode não concordar, pode não parecer justo, mas é legal. Exato. O que está escrito ali é o que vai ter que ser feito, né? Tem que tentar diminuir o dano. E o trabalho que eu venho fazendo com os meus clientes atuais, e tanto até na internet, né? É essa questão do planejar antes. Nós temos uma cultura de não falar em dinheiro, em primeiro lugar, e não falar de morte. Então, são 2 palavras que travam um almoço em família, por exemplo. Porque falar em dinheiro já é um problema. Porque nós crescemos ouvindo que dinheiro era ruim, que o dinheiro era sujo, que se alguém ganhou dinheiro foi porque pisou em alguém, porque roubou alguém, né? E não era visto como hoje é. Então, veio de família tradicional, veio, né, de uma família rica. Era assim que era visto o dinheiro. E a morte, porque quando você fala, vamos fazer um testamento? Mas você tá falando que eu vou morrer? Você tá querendo me matar? Sabe que não sei o quê? Não, mas é porque a gente precisa planejar. E nós não temos essa cultura. Então, o planejamento faz toda a diferença. E é melhor já deixar engatilhado as coisas do que depois ter que correr atrás do rabo, né? Exatamente. Tá, eu achei que era só minha mãe que falava essas coisas. Minha mãe fala assim, se um dia eu morrer, na gaveta tal, tem uma caixinha com todas as minhas apólices de seguro. Essa aqui tem seguro do velório, seguro do enterro, essa aqui cobre. Eu falo, tá bom, não vai usar mais, tem toda a razão. Não, agora eu te pergunto, você trabalha com rede social, internet e tudo mais. Se você morrer, quem vai ter acesso às suas redes? Nada, vai ter que processar o Facebook para pegar. Pois é. Entende? Tava falando isso com a Gabi, com a Priscila esses dias, que a gente precisa sentar, porque o escritório tá com rede social, tá com não sei o quê. Ninguém tem a senha. Até se meu celular for roubado e eu não recuperar... Eu falo também da questão da senha, mas, por exemplo, o quanto vale a Cabral Academy hoje? Entende? Isso tem um valor. É valorizado isso. Sim. E aí, essa herança digital também não se é falada. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, né, uma grande parte das pessoas estão migrando para o digital. Mas não se fala em herança digital. Porque constrói um verdadeiro império lá. O valor tá lá, na verdade. Né? Não tem uma empresa física, Exato. Né? Que bacana. Eu nunca tinha ouvido falar sobre herança digital. Que loucura. Tá vendo, Mendes? Talvez você seja uma herança digital. Eu tenho quase certeza que sim, que se organizar direitinho dá para te vender. Muito bom, gostei disso daí. E quando a gente fala de uma herança digital, que eu gostei desse tópico, achei interessante, acho que a galera também não conhece. Qual seria a principal preocupação? Então, você deu o exemplo da senha, por exemplo, mas o que tem que fazer? Eu tenho que deixar minha senha com as pessoas? Qual que é o ideal? O ideal é você já deixar determinado pessoas da tua confiança. Então, hoje, até as redes sociais já trazem ali, nas configurações, um campo que você pode preencher, que você deixa o acesso ali de alguém já pré-determinado. Se é um companheiro, se é um sócio, seja quem for. Mas, num testamento, por exemplo, você pode dizer quais são os valores da tua empresa, de que forma você quer que aquela empresa prossiga na sua ausência, quem é que vai comandar, como é que vão ficar, por exemplo,
as cotas sociais, já entra em questão de planejamento sucessório. Então, você trazer para o testamento os teus valores e a tua visão de empresa para dali para frente. Para justamente não gerar essas brigas que você falou. Exatamente. E isso num eventual testamento. Quando a gente vai para a área do empresarial, que é a área do meu sócio, a gente faz isso num protocolo familiar, que é o que as pessoas também não conhecem. Porque eles entendem que, morreu, vai partilhar as cotas sociais e tudo bem. Mas quando a gente fala numa empresa familiar, eu falo ali de uma vida empresarial. E muitas vezes ali, de da família, suando para que aquilo aconteça. Só que tem um estudo, se eu não me engano, da Invest, eu não me lembro certo qual revista, que fala que a empresa não chega na 4ª geração. Ela vai, ao longo das gerações, ela vai se perdendo. Então, em percentual, até a 3ª geração, só 11% das empresas chegam. Então, por quê? Porque falta ali um protocolo de como aquela empresa vai seguir. Mas não na questão empresarial de acordo de sócios, mas na questão de como aquilo vai se desenvolver dentro da família. Como é que aquela família se comporta? Como é que aquela família segue na administração dessa empresa, entende? Porque aí o pai falece, mas ele acha que o filho dele vai continuar o negócio. E não continua. Então, eu posso nomear um administrador que não seja da família, por exemplo, né? Uma pessoa fora, um profissional que faça isso. Então, são áreas que acabam se encaixando, né? O meu sócio até brinca comigo. Ele fala, nossa, não sei como você consegue falar de divórcio, falar de... Nossa, ficar separando o casal. Eu falo, é a mesma coisa. Você separa sócios, não é? A briga é a mesma, só muda a questão do patrimônio. Que legal. É muito bom a gente ter essa visão até para poder se preparar, né? Teu sócio é muito gente boa porque ele é Corinthians, você sabe disso, né? Ele é corintiano roxo, como ele não tá aqui para se defender. Né? A gente vai deixa marcada aqui embaixo. Vamos pôr a foto dele com a camisa do Corinthians. Faz essa montagem aí pra mim, Mia. Já que ele não tá aqui pra se defender, eu falo que ele é a viúva do Pelé. Falo, cara, não tem quem torça pro Santos. Ele, como assim? Então é Corinthians, tá tudo certo. E aí, quando você trata dessas coisas de uma maneira preventiva, na verdade, que é melhor do que deixar estourar a bomba. Isso daí a gente já percebeu de uma forma clara. Qual é o momento correto da pessoa te procurar? Eu brinco assim, que hoje é a hora certa. Por quê? Porque a gente pode atravessar a rua e ser atropelado, né? Então, a qualquer momento é o momento de você entender a tua realidade. Como é que você vive hoje? Eu tenho um amigo nosso, ele não é casado, não tem filhos e ele tem 2 irmãos num relacionamento do pai anterior. Para ele receber a herança do pai, nós já precisamos entrar com uma ação de doação inoficiosa, porque o pai já tinha doado tudo para esses 2 irmãos. Então, ele já tinha ali um conflito estabelecido, certo? E aí, eu vivo falando para ele, olha, você sabe que a hora que você morrer, a tua herança e tudo que você tem vai para esses 2 irmãos que você detesta. Não, você precisa fazer um testamento. E ele tem 40 anos. Vai falar uma pessoa que vai morrer já? Não, não vai. Mas é sempre a hora de se pensar. Por quê? Porque o testamento você pode mudar a qualquer momento. Não é um negócio que você vai fazer hoje e vai ficar fixo ali. Então, um testamento, um pacto antinupcial antes de casar, né? Eu tô indo muito para a questão da sucessão, mas são conversas que a gente precisa ter num momento de lucidez e num momento em que você tá de bem com as coisas. Agora eu vou te apertar sem abraçar. Tem uma pergunta aqui que é dificílima. Como que eu vou chegar por uma namorada, um tazinho, que nem oficializado tá, mas a menina já dorme em casa, não sei o quê, e fala assim... Já levou a escova de dente. Já tá aquela meia bagunça, já tem uma gavetinha dela. Como que eu chego e falo assim, vamos fazer um pacto... Um contrato de namoro. Um contrato de namoro para você não ter direito a Cabral Academy, por exemplo. Como que eu... Sem acabar com o relacionamento. Ela tá rindo, né, Mendes? Vagabundo, tá vendo? Eu falei, eu quero ver responder. Porque, cara,
Vou falar do meu jeito bruto de ser. Se eu chego pra menina e falo, oi, tudo bem? Você pode assinar isso daqui? Ela fala, que é isso, meu irmão? Nunca mais ela olha pra mim, entendeu? Então, eu acho isso tão difícil. Não, e eu dou risada, porque é uma pergunta comum, mas você precisa trazer numa conversa franca a tua honestidade com ela, vamos dizer assim. Por quê? Porque é no momento em que tá tudo bem que vocês vão conversar numa boa. Porque se você deixar para trazer esse assunto quando já não tá muito bem, quando o outro já tá olhando para fora, isso não vai dar ruim. Isso vai dar ruim, não vai dar bom. Né? Então, é nesse momento que você tem que chegar para ela e falar assim, olha, os meus valores são esses, o que eu tenho com você é sério, é correto, mas eu preciso estabelecer aqui algumas situações que para mim faz diferença, que são importantes para mim. Então, se é importante e aquela pessoa te respeita, ela vai consentir. O Mendes tá rindo porque ele sabe de um rolinho meu que acabou quando eu falei pra menina que lá no escritório a gente tem no acordo dos sócios que se começar a namorar ou casar tem que ser separação total, tem que ter contrato. Por quê? Porque pode poluir a sociedade. Eu me enrolo, caso, enfim, sempre é na esperança boa. Assim, ninguém casa brigado, ninguém casa esperando. Mas se termina, ela tem direito de algumas coisas ali. Pode complicar dentro do escritório, né? E acabou. Acabou. Mas acabou na conversa? Alguns dias depois acabou. Não, mas às vezes a maneira como você aborda esse assunto faz diferença. Não, certamente eu abordei errado. Certamente não foi das coisas mais delicadas. Porque, veja, eu brinco assim, que o namoro ele é feito para acabar. Independente do tamanho do amor, ele vai acabar, seja pelo fim ou seja pelo casamento. Tá. Então, é uma fase transitória. Concorda comigo? Concordo. E aí, até nas minhas aulas, eu brinco que eu tenho a pirâmide da confusão dos relacionamentos. Então, começa no casado, depois na união estável regularizada, com escritura, com contrato, enfim, até chegar no namoro, que a pessoa vira te chamar de namorido. Esse aqui é meu namorido. Hã? Isso. Só que aí, qual que é o problema disso tudo? São os marcos que para nós faz diferença. Então, se eu tenho um marco de quando isso virou uma união estável, eu vou ter ali o regime da comunhão parcial de bens sendo aplicado. Agora, se você faz um contrato de namoro dizendo para ela assim, olha aqui, meu bem, a gente tá junto, nós estamos de boa e tudo bem, eu quero e pretendo continuar com você, só que eu tenho alguns valores que eu preciso seguir. E se essas linhas forem atravessadas, você acaba me afetando naquilo que eu acredito como correto, como honesto, como decente. E aí você traz, olha, eu tenho uma empresa, essa empresa tem outros sócios, e isso tudo acaba vinculando a minha vida. Né? Se eu falecer hoje e eu não tenho um contrato pré-estabelecido, isso vai virar uma confusão e a empresa para. Então, outras vidas e outras famílias dependem desse documento. E ele vai ser bom para mim e vai ser bom para você. Porque, inclusive, a gente pode colocar aqui que se eu te amo e você me ama, nós não vamos ter ali uma relação extraconjugal. A não ser que seja um relacionamento aberto. Aí, né? tá vendo, Mendes? Anota. Eu vou pôr isso no bloco de notas no meu celular, porque no próximo que tiver tudo certo, vendo aquele jantar gostoso, aquele vinho caro, eu falo, vamos conversar de um negocinho aqui, ó. E aí, sabe o que mais que você pode colocar nessa situação? E eu brinco que os contratos, né, a contratualização do direito de família, não é só bens, não é patrimônio. São, assim, ações e atividades extras, num linguajar mais simples, que você pode estabelecer com ela ali, tá? Então, por exemplo, o que é traição para você? Eu devia ter gravado isso por celular, porque ficaria mais fácil de eu reproduzir na hora. Mas, ô João, depois faz um corte especial para mim, que eu vou precisar disso. Uai, entrar nesse ponto... Aí no contrato tem o quê? Tem dano moral se ela me trair? Pode ter. Ô, Anderson, tô começando a ficar preocupado com isso daqui. Não, sabe por quê? São valores internos, certo? E aí, são questões que mudam muito. Por exemplo, eu ouço muito assim, não, mas eu não traí, eu só curti uma foto no Instagram. Mas depende da foto, né? Então, pra você depende, pra pessoa não. Entendi. Eu não traí, eu só chamei ela de gostosa, sei lá. Não, mas eu não... Não, traição? Não, traição é ato carnal.
Quantas vezes já ouviu isso? Então, isso traz uma conversa franca. Eu brinco muito assim, que contratualizar é jogar as almofadas lá para baixo. Porque se um dia você cair, você tá protegido. E aí, deixando a brincadeira de lado, se a pessoa não tem maturidade nem para conversar sobre isso, você também tem que repensar se você quer continuar com ela, Exato. né? Porque você imagina quando chegar um momento de crise, alguma coisa mais séria, algum problema real mesmo, que pode acontecer, que faz parte de todo relacionamento. Se a pessoa não teve maturidade para discutir um contrato... E são os sinais. Eu comecei brincando que o relacionamento do namoro em si, ele é feito para acabar. E ali ele vai te dando sinais. Se aquela pessoa, né, no teu caso, ela não quis conversar sobre esse contrato. O sinal ruim sou eu, tá? Eu sei que você gosta muito de mim, que você vai tentar me defender, mas eu assumo, e João, o problema sou eu, não tem como, não. Eu tô quase me marcando hat-trick, tipo, cada evento é uma diferente, porque o problema sou eu já me conscientizei disso, tá tudo bem. Não precisa passar pano pra mim, não, mas é importante. Mas tudo bem, mas aí, por que o problema é você? O problema sou eu porque eu gosto disso, daquilo. Na próxima, na próxima você vai deixar isso claro. Olha, eu sou muito chato, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tudo bem pra você? Porque o que é conversado... Meus relacionamentos vão passar a durar um dia. Você tá acabando com a minha vida amorosa. Tá muito difícil, minha professora. O que é conversado não sai caro. Já não diziam os antigos? Pois é. Mas você trazer ali uma conversa franca... É um sofrimento que você... Agora, se ela não serviu pra essa conversa, imagina se ela vai servir pra ser sua esposa. Eu tenho certeza que eu vou aparecer em algum Instagram dessas mulheres que printam e mandam a conversa pra blogueira expor, sabe? Porque eu vou começar assim, oi, tudo bem? Então, seguinte. Não! Vamos lá. Antes da gente sair pra jantar, eu quero expor que acontece isso, depois isso. Não, tá bom. Eu brinco que é uma construção. Você não vai chegar, lógico, dizendo, olha, eu preciso assinar esse contrato. Ao longo do relacionamento, você vai trazendo quais são os seus valores. Quais são os seus princípios naquilo que você acredita. Olha, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Por exemplo, quando a gente fala com mulheres, que as minhas clientes, em grande maioria, são mulheres, eu brinco com elas assim, vocês já conversaram sobre ter filhos? Às vezes não quer, né? Então, mas às vezes eu ouço assim, mas isso é óbvio. Mas sim, o óbvio precisa ser dito. Exatamente, o óbvio precisa de... Só que hoje, muitas mulheres não querem ter filhos. Muitas mulheres querem se preocupar com o trabalho, querem se preocupar com o corpo, com a saúde. E tá tudo bem. Mas isso precisa ser esclarecido. Porque se você, por exemplo, quer ser pai, esse é um sinal de que ela não vai servir para você lá para frente. Entendeu? E qual que você acha que é o momento, agora falando da parte jurídica, da pessoa não correr risco de ter isso alinhado? A partir de que momento passa a ter uma confusão, igual você falou nas suas aulas? Para quem não sabe, você é professora universitária também, né? Essa mulher faz tudo, gente. Mas qual é o momento que você fala que começou a ter uma confusão que juridicamente pode gerar um problema para uma das partes? Que pode ser também que não, que acabe o namoro de 5, 6 anos e tá tudo bem, cada um pro seu lado e beleza. Mas qual o momento ali que você fala, aqui é o ponto inicial da confusão? No momento em que a sociedade passa a vê-los como um casal constituindo, com a intenção de constituir uma família. Então, a união estável, que é aonde nascem os problemas, é o quê? Ser visto pela sociedade como marido e mulher. Então, de que forma vocês são apresentados? Essa brincadeira do, é meu namorado, né? Se eu chegar, esse aqui é meu namorado. Eu já tô trazendo ali que não é só um namoro, que tem algo mais sério. Tem o objetivo de constituir família? É duradouro? É visto pela sociedade como um casal que planeja um futuro juntos? Hoje é isso. No passado, falavam assim, 5 anos junto. Ou falava assim, morou no mesmo imóvel, já... Não, eu tenho Rita Lee, por exemplo. Né? Ela e o marido viviam em casas separadas. Então, não tem essa obrigatoriedade de viver no mesmo endereço. É um indício? É um indício, mas não é só isso. É o conjunto de coisas. Eu tenho transferências minha para ela, dela para mim. Eu tenho um comprovante do celular dela que está na minha casa. Entende? Então, é esse momento em que a coisa vai se aproximando cada vez mais, que é onde eu tenho que estabelecer, olha, eu preciso regularizar. Ou quando a gente vai falar em sucessão, se é uma família que, poxa,
os irmãos já não se dão muito bem, a empresa já está num patamar que eu preciso pensar em como isso vai ficar, é a hora, né? Antes do casamento, ou até no namoro, ou na questão de sucessão, no momento em que você entende que, poxa, eu preciso trazer uma seriedade para essa relação e entender como é que isso vai ficar no futuro. Quem é a parte que mais te procura, o homem ou a mulher, para esse tipo de situação? Em divórcios, mulheres. Até porque eu tenho falado muito dos alimentos compensatórios, né? Que hoje vem tomando uma grande proporção. O que seriam alimentos? Os alimentos compensatórios são diferentes dos alimentos civis, que é a pensão que a gente escuta, né? Tá. No popular, a gente fala, não, ele vai pagar a pensão para mim. Os alimentos compensatórios, eles são indenização. Então, por exemplo, nesse caso em que a mulher não se planejou, não falou pro marido ali, olha, se um dia eu largar a minha carreira e cuidar dos filhos e da casa, como é que vai ficar a minha situação? Porque daí, se você me deixar, eu vou perder o equilíbrio, tanto financeiro como profissional. Porque eu deixei um dia minha profissão de lado. Eu deixei de crescer profissionalmente para que você pudesse sair e crescer. Então, a jurisprudência vem entendendo como uma forma de indenização. Ela pode ser parcelada mensalmente ou pode vir com um valor fixo. Ou um bem destacado, por exemplo, que não se confunde com a partilha, mas que vai servir como uma indenização para essa mulher. Que é para ela se reconstruir. Para ela se reconstruir. Ao longo dos anos, antigamente falava, a mulher ficou 12 anos ou uma vida toda casada, vai receber ali uma pensão. Aí, os anos foram passando, alguns juízes entendiam assim, olha, mas ela tá saudável, ela pode se recolocar no mercado de trabalho, ela pode ter um período de 2, 3 anos, que já é suficiente para ela conseguir seguir a vida. Mas em alguns casos, não. Em alguns casos, não tem como essa mulher se recolocar. Ou por ter um filho deficiente, ou porque já está numa fase de idade avançada, ou porque ficou 28 anos naquela relação e não sabe fazer outra coisa, não sabe lidar com o dinheiro, não sabe gerenciar. Algumas mulheres não sabem quanto entra na conta. E isso faz toda a diferença. E aí, a jurisprudência migrou de estabelecer um prazo fixo para vir reconhecer, depois do protocolo de gênero, essa indenização. Então, quando 2022... o CNJ passou a orientar os juízes, os profissionais a aplicar o protocolo de gênero. 2023, isso veio como resolução, dizendo, olha, vocês precisam aplicar. E agora está no projeto de lei da alteração do Código Civil para que entre como regra a aplicação do protocolo de gênero e alimentos compensatórios. Para que, não sei se a gente fala em machismo estrutural, né? Para que isso seja colocado de lado e a mulher seja protegida nessa relação. Porque, geralmente, não sei se eu estiver errado, você me corrija, mas a maior parte, quem abre mão da vida é a mulher, né? Para sustentar a casa, para... Quando eu digo sustentar, não financeiramente, mas o pilar de fazer a casa rodar, de cuidar dos filhos. Sempre é a mãe, né? A criança ficou doente, é a mãe que vai levar, é a mãe que vai correr atrás. Na grande maioria dos casos, óbvio que tem muitos pais que ajudam, que estão presentes, mas... Sim. É a mulher que... E esse trabalho é um trabalho invisível, né? Ele nunca foi valorado em processo. Claro que para nós, como sociedade, a gente entende isso. Olha, é a mulher que corre atrás. Mas nos processos, a gente fala que ganha o processo aquele que tem a melhor prova. E aí, como que você vai construir essa prova? Porque a mulher deixou uma vida inteira, deixou uma profissão, deixou tudo mais. Então, os juízes olhavam papéis e não arbitravam ali aquilo que ela... teria direito. E se a gente parar para pensar, se a mulher, caso nova, por exemplo, dedicou, sei lá, 30 anos da vida dela. Não, vai voltar a fazer uma faculdade. Só a faculdade que é 4 ou 5 anos, pelo menos. Aí vai sair como júnior. Ou seja, vai começar a construir a carreira. Pelo menos mais uns 5 para se estabelecer. A gente tá falando de 10 anos aí. E aí ela ouve do marido assim, olha, você mora numa casa hoje de... sei lá, R$2.000 de aluguel, então procura aí uma que você possa pagar, porque eu não vou pagar, hein? Porque eu só vou pagar a pensão das crianças. E aí, como é que faz, né? Só que também a gente traz... a gente normalmente fala isso numa relação heterossexual. Só que o protocolo vem também sendo aplicado nas relações homossexuais. Então, você comentou, 90% das mulheres. Mas eu tenho relações homossexuais em que um deles deixou
a vida profissional para cuidar da relação. Ou para cuidar do lar, ou para dar o suporte para que o outro pudesse seguir, ou para adotar uma criança e trazer ali o sonho daquele casal. Então, essa é uma realidade hoje. Então, quando eu falo em se proteger, eu não falo só para relações heterossexuais. Eu falo também para o público em geral, né? Ainda sem falar aqui dos trisais, que infelizmente hoje ainda não são respaldados pela legislação nem pela jurisprudência, mas que é a realidade que a gente tem. Tá. Então, na verdade, a parte fica mais fragilizada ali no negócio, né? Não é Sim. só para a mulher, é que acontece a grande maioria das vezes, mas existem outras relações que também vão ser protegidas nesse caso. Que aula, hein? Que aula, hein? Sabia tudo isso, João? Vai. Vai. Tá casado, né? Não, eu me separei para proteger bem. Ele se separou para se proteger bem. Tem filho, João? Mas eu tenho mãe viva, entendeu? É. E se eu morro, divide com a minha mãe, né? Exatamente. E essa é uma questão que eu ouço muito. Casais que hoje não querem ter filhos, mas que constroem juntos. Você hoje não tem filho, você casou. E aí você para e pensa, poxa, estou construindo tudo com alguém. Não tenho a Cabral Academy, mas estou construindo hoje, aos poucos, com essa pessoa que eu estou em dia. O que mais eu ouço é, como eu faço para proteger essa pessoa? Porque eu sei que se eu morrer, meus pais recebem. Tá. Porque na falta de descendentes, os ascendentes são chamados a suceder junto com o cônjuge. Agora, a gente também tá pensando só na parte do lucro, mas também tem a proteção na parte do prejuízo, né? Com certeza. Então, às vezes, a gente acha, não, é só pro outro não pegar o que eu tenho, mas é pro outro também não tomar as buchas que você vai tomar, né? Como que funciona essa parte, por exemplo? Nessa questão de casais que não têm filhos, precisa fazer o testamento, porque eu falo que não tem como você excluir os ascendentes daquela herança, vamos dizer assim. Mas tem como você diminuir a quota parte em que ele vai receber. Todos nós, enquanto vigente esse código, podemos doar 50% daquilo que é nosso, independente para quem seja. Então, eu acabo doando metade daquilo, né, daquele patrimônio, a outra metade é reservada, então essa outra metade é que vai ser dividida. Gente, você faz um fluxograma aí, Mendes, pra gente entender, porque... Mas na questão das dívidas entra também os contratos. É a forma como a gente vai trazer aquilo. Ele falou, eu me separei. Ok, num próximo relacionamento, pensar em que regime eu vou casar. Porque as pessoas não pensam nisso. Né? Eu brinco que as mulheres se preocupam com o vestido e os homens com o game over. Acabou. Mas precisa se preocupar em que regime eu vou casar, quais são as regras que vão seguir nesse relacionamento. Agora, se casar em regime de separação total de bens, não comunica nada? Mesmo a pensão, por exemplo, indenizatória, igual você explicou pra gente? Aí eu te pergunto, nós estamos falando do divórcio ou do inventário? Do divórcio. Do divórcio não comunica. Então, independente do regime de bens, alimentos compensatórios são aplicados. Então, mesmo em regimes de separação total, onde o cara fala, segue sua vida, o que é meu e você não vai receber nada. Se eu comprovo que essa mulher ou abandonou a carreira para cuidar da família, ou ela não abandonou, ela trabalha, não tem filhos, mas ela teve um desequilíbrio financeiro, de modo em que ela não vai conseguir sobreviver num mesmo padrão de vida em que ela vivia naquele relacionamento. Ela também pode ser indenizada. Meu amigo. Você não tem ideia do que tá passando na minha cabeça. Tá tipo Copa do Mundo aqui. É jogo de mata-mata. Por isso que é importante a conversa. Não. Meu próximo rolo, eu vou falar, a gente tem que fazer uma viagem onde Tatuí. Tem um restaurante legal lá pra você conhecer. Vou embicar no escritório. Falar, assina tudo. Eu brinco, meu escritório é na calçada do Bisteca do Caipirinha. Então, é um restaurante famosão lá, que o Ayrton Senna, eu falo, vem almoçar no Caipirinha, eu já desço, sento junto e vai ser conversa. Isso. Tá, olha. João, tá vendo? Copa do Mundo, meu amigo. Copa do Mundo. E em caso de morte... Em caso de morte, a regra muda. Então, mesmo casado... Meu Deus, se eu tiver que prestar o AB de novo, eu não faço mais nem com cola. Puta que pariu, que diabo. Porque, veja, família tem as regras de família. Sucessão
Só que são 2 institutos que usam o regime de bens como parâmetro. Muito bom. E muitos advogados confundem exatamente nisso. É por isso que dá as lambanças. É por isso que dá lambança. Esses dias mesmo, estava atendendo uma colega no WhatsApp e ela falava... Não, mas o meu pai faleceu, tinha uma companheira, só que ele recebeu uma herança em 80 e tantos, depois em, 90 e tantos, e agora tem a companheira. Ela não vai receber nada, né? Ó, eu respondendo uma prova, a professora Ela, eu ia colocar claro que não receberia nada. Herança não comunica, uai. E ela vai receber. Tá vendo? DP. É por isso que eu não saía da faculdade, por isso que demorou 10 anos pra me formar, porque eu ia ficar lá o resto da vida, porque, uai, é herança e ela vai receber ainda? Por quê? Porque ela não recebe a meação do direito de família. Metade não é dela. Mas ela é herdeira em concorrência com os descendentes na herança dos bens particulares. Então, aqui, ela não vai receber metade, como receberia numa comunhão parcial, por exemplo. Mas se forem um filho, vai dividir com esse filho. Se for 2, vai receber com 2. Se for 3. A regra vai mudar se tiverem filhos 4 ou mais. E se forem filhos de um casamento só ou de casamentos anteriores, aí muda a regrinha. Você sabe que a esquisitice começou quando você quis prestar civil na OAB, né? Porque assim, trabalhista é tão mais básico. Ah, trabalhou. Tem registro? Não tem. Pau. Entendeu? Pau. Recebeu, não recebeu. Cadê a verba? Não tem. Pau. É tipo assim, não tem muito que... Ah, nossa, não, depende. Não depende não, meu irmão. Você fez, pagou? Não pagou. Então paga. Pronto. Aí, tá vendo? Mas aqui também é só seguir a regrinha. O problema é que a regrinha faz, loft. Cara, que delícia de conversa. Passou voando o tempo, né, João? Acho que foi um dos recordes, assim, de tempo passado. A gente poderia passar horas. Eu já quero deixar convidada para o 2.0, que a gente vai deixar aqui, ó, as dúvidas. Você vai ver que vai ter um monte de comentário. Eu já vou adiantar. De YouTube que acabou de ser criado. Vai ser tudo Mendes e o Fih. Que eles vão perguntar assim, mas aconteceu tal coisa? É isso. E aí a gente marca um 2.0 para você vir para responder isso daí. Mas antes da gente encerrar, tem a parte de frente Cabral, 10 perguntinhas, bate pronto, você responde o que vier na tua cabeça, não tem certo, não tem errado, se você quiser responder uma palavra, uma frase, quiser explicar, não quiser explicar, tá tudo bem. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Se você não fosse advogada, o que você seria? Eu chutaria psicóloga. O que você seria? Se eu não fosse advogada, eu queria ser da Marinha. Da Marinha. E se não fosse da Marinha? Aeronáutica. Tá bom. É guerra, meu irmão. Alguém vai sofrer na mão dessa mulher. Não tem papo, não. De um jeito ou de outro. Tá bom. Comida favorita? Lasanha. Uma viagem que você pretende fazer? Pode ser no Brasil, fora, que você deseja ir para algum lugar? Eu pretendo Capadócia andar de balão. Ó, Valentina, achei que ia sair a nossa Disney aqui, eu já ia me envolver junto. Ela foi esse ano já. Quer dizer, esse não, passado. Vai, né? tá bom demais. Andar de balão no Capadócia. Você tem visto notícias de balão ultimamente? O Anderson brinca comigo aqui. Nós estamos do lado de Boituva. Qual é o problema de andar de balão? Pois uma coisa que te deixa muito feliz. Minha família, minha filha, estar nesses momentos de qualidade. Eu falo que eu não sou muito... eu sou de atos de serviço e tempo de qualidade. Então, esses momentos em que a gente pode parar e se curtir ali é muito bom. Alguma coisa que te deixa muito brava? Desrespeito. Tá. Um sonho? Morar fora e proporcionar para minha filha um estudo de qualidade, um futuro promissor. Morar fora onde? Estados Unidos. Alguma cidade específica? Eu queria Texas, mas... Imagina os caras de Texas. Aí eu quero ver você explicar direito de família no inglês texano. Não, puxando R, eu pagaria pra ver isso. Minha irmã fala, não, você já vai desistir, você vai vir pra cá. Minha irmã hoje mora no Canadá. Tá. Mas ela morou 10 anos nos Estados Unidos. Então, ela fala, viu, é a mesma coisa, é igual. Você vai, não aguenta frio. Um esporte? Gosto muito de vôlei. Chegou a jogar alguma vez? Quando adolescente, cheguei a jogar. Mas aí passou, comecei a trabalhar cedo e aí ficou pra trás. Boa. Se morar, você já falou que eu gostaria de morar ali. Sua família pra você é?
Tudo. Minha família é meu porto seguro. Minha família é a razão porque eu luto tanto. Para quem está começando no direito, qual seria sua principal dica? Estude, seja bom naquilo que você se propõe a fazer. Independente de área em específico. As meninas no escritório, eu brinco com elas que você vai se propor a fazer algo, faça bem feito, faça direito. Você fazer nas coxas, como a gente dizia antigamente, eu acho que não vale a pena. Goste daquilo que você faz. Show. Um projeto pessoal seu que você possa contar pra gente assim nos próximos 2 anos que você vai realizar? Acho que nessa fase é entrar no digital e poder crescer ali de forma... E aí, já que a gente falou digital, quem quer te seguir, como que tá seu Instagram? Como que a pessoa te acha? ellen.acosta.dv Tá escrito aqui, também tá na descrição. ou no do escritório, @Acosta Advogados. Show. Foi um excelente episódio, foi um dos mais legais que a gente teve, sem sombra de dúvidas. A gente vai encerrar, essa câmera aqui é sua, pode passar o recado que você quiser, pode falar o que você quiser, todo seu. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, você tem uma generosidade incrível, eu falo que poder ter esse tempo com você é um tempo de qualidade, eu aprendo muito com você e parabéns por Digo acolher mesmo, tantos recíproco. Profissionais assim. É recíproco. E eu queria dizer, quem quiser me seguir, segue lá. Eu trago algumas ideias, estou tentando voltar. E ponha propósito em tudo que você faz, né? Eu acho que a vida só cresce, só acontece se você traz um propósito para a tua vida, para a tua realidade. Crescer é aprender com os erros e transformar isso em um impulso para poder seguir em frente. Show, muito bom. Agora você que tá aí, já se inscreve no canal, porque a gente falou de família e agora no próximo vem uma bomba criminal. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, então... Ah, Maria da Penha. É isso. Gente, muito obrigado. João, querido, valeu. Mendes, Mia, todo mundo tá assistindo. Não quer vir dar um tchau pra gente, Valentina, para aparecer aqui com sua mãe? Vem aqui. Vem, vida. Vem, dá um tchau aqui. A gente edita aqui esse pedacinho para aparecer você. Aqui, ó, pode vir por esse lado aqui. Opa. Aqui, ó, olha pra essa câmera e fala pra seguir sua mãe. Fala o que você quiser. Essa é a Valentina que a gente falou tanto. Igual o YouTube lá. Inscreve no canal e não deixa de seguir. Manda um beijo pra todo mundo. Pessoal, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.